Olá pessoal, vamos fazer a correção da sétima atividade matemática, aconteceu no dia 6/10, tá certo? A atividade essa que tinha como tema razão, proporção e regra de 3 simples, né? Tema ainda de revisão dos assuntos trabalhados no mês de setembro. E as questões eram o seguinte: primeira questão, um carro percorre 672 km com aproximadamente 48 litros de combustível. Para determinar o consumo deste veículo, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Ou seja, o que essa questão quer? Essa questão, tá? Ela vai querer que você descubra o consumo. E ele já dá a dica para você descobrir o consumo. É só você dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Então eu vou definir quem é esse consumo aqui, certo? Vou definir quanto é o consumo que esse carro tem. Fazendo o quê? Dividindo a distância percorrida, que é de 672 km, dividindo isso pela a quantidade de litros de combustível, que é 48. Certo? Então vou fazer a divisão. Então pega aqui, 67 dividido por 48 é 1. Só dá uma vez, né? 1 vezes 48 é 48. Sobra quanto? Vou pegar emprestado um daqui, fica 5, que fica 17. 17 menos 8 fica 9. 5 menos 4 fica 1. Baixo 2. 192 dividido por 48, né? A resposta para essa divisão aqui vai ser 4. 4 vezes 48 dá exatamente 192, sobrando nada. Então o consumo aqui vai ser de 14 quilômetros por litro, né? 14 quilômetros por litro. Então esse vai ser o consumo desse carro nessa situação, 14 quilômetros por litros. Próxima questão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Tá aqui o desenho. A razão, ele quer saber a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, ou seja, as cadeiras reservadas são as escuras, do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Então aqui eu tenho que saber primeiro o total de cadeiras, né? Vamos ver aqui o total. Na vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadeiras. Na horizontal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total de cadeiras aqui, né, vai ser 7 vezes 10, que é 70. Então, vou ter o total de 70 cadeiras. Então, agora eu vou poder descobrir a razão. A razão da quantidade de cadeiras reservadas, que são as quantidades de cadeiras escuras. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então o total de cadeiras reservadas é 17, do total de cadeiras, que é 70. Então essa é a razão, certo? Aqui encontrei a razão. Alternativa correta, item A. Ok? Próxima questão. A idade de Paulo está para a idade de Pedro. Então vou colocar assim, vou abreviar aqui. Paulo vai ser P-A. Pedro, P-E. Então a idade do Paulo está para a idade do Pedro, assim como 5 está para 6. Ou seja, essa razão da idade do Paulo de Pedro é igual à razão de 5 para 6. Certo? Qual é a idade de Pedro se a idade do Paulo é de 20 anos? Então, Paulo aqui eu já sei que é 20. Então, vou substituir. No lugar de PA, de Paulo, eu vou colocar 20 sobre a idade do Pedro é igual a 5 sobre 6. Isso é uma proporção. Aí você multiplica aqui no cruz credo. 5 vezes a idade de Pedro. Então é 5 PE, a idade do Pedro. Igual 20 vezes 6, 120. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então 120
dividido para 5. Aí nós vamos ter a idade do Pedro. 120 dividido para 5. 12 dividido para 5 é 2. 2 vezes 5 é 10. Sobra 2, baixa o 0. 20 para 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Sobra nada. Então 120 dividido para 5, 24. Então a idade do Pedro é 24 anos. Então descobri a idade de Pedro nessa situação. Próxima questão. 4 números 72, 56, 90 e x, todos diferentes de zero, formam nesta ordem uma proporção. Qual o valor da quarta proporcional x? Então na ordem eles são uma proporção. Então se é na ordem, eu vou pegar esses dois, montar uma proporção, igualar a proporção desses dois, já que ele diz que é na ordem. Então vou seguir essa ordem, tá certo? Então fica 72 sobre 56, a primeira proporção, igual 90 sobre x, a segunda proporção. Multiplicando aqui em x, eu vou ter 72 vezes x, 72x, 90 vezes 56. Então, vou pegar aqui 56 vezes 9. Esse zero eu vou só repetir aqui embaixo, 0. 9 vezes 6, 54. Boto 4, vai 5. 9 vezes 5, 45. 5, 50. Então, 90 vezes 56, 5.040. Pega 72, passa para o outro lado dividindo. 5.040 dividido por 72. Certo? Então, vou pegar aqui 5.040 dividido por 72. Aí eu vou pegar somente o 504. 504 dividido para 72 dá exatamente 7. 7 vezes 72 dá 504. Sobra nada. E esse zero que sobrou vem para cá. Então 5.040 dividido para 72 é igual a 70. Então o valor da quarta proporcional, o valor do x vai ser 70. Ok? Pronto. Próxima questão. Uma confecção vende 5 camisetas por R$60. O preço de 15 camisetas do mesmo tipo é... Então aqui eu tenho uma regra de 3. Onde eu tenho aqui as camisetas e o valor em reais. Aí ele fala que 5 camisetas custa R$60. 15 camisetas vai custar quanto? Obviamente, se o total de camisetas que eu vou comprar aumentou, o total que eu vou pagar também aumenta. Então, nesse caso, ela é diretamente proporcional, certo? Se ela é diretamente proporcional, eu multiplico em x. 5 vezes x, 5x. 15 vezes 60, 15 vezes 60. Vou multiplicar só pelo 6, abaixa esse 0. 6 vezes 5, 30. Bota o 0, vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Né? Então, daqui dá 9. Então, dá R$900. Então, 15 vezes 60, 900. Pega esse 5, passa dividindo. 900 dividido para 5. Quanto é que vai dar? Então, vou dividir aqui por 5. 9 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. Sobra 4. Baixa o 0. 40 dividido para 5 é 8. 8 vezes 5, 40. Sobra nada. E esse 0 que sobrou vem para cá. Então, vai dar 180. Então, se eu comprar 15 camisetas, eu vou pagar R$180. Alternativa correta, item C. Certo? Sexta questão. Nessa sexta questão, houve um erro de digitação. Não vai ter a resposta em nenhum dos itens abaixo. Tá certo? Então, a gente vai fazer o cálculo para ver como é que faz o cálculo e ver a resposta, mas não tem nenhum dos itens está correto. Nenhum dos itens está correto nessa questão. Tá ok? Então, vamos lá. Uma máquina produz 100 peças em 30 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? Perceba que a unidade do tempo aqui está diferente. Aqui está minutos e aqui está horas. Mas é simples para resolver. Eu vou só pegar essa hora e transformar em minuto. 1 hora, quantos minutos? 60 minutos. Pronto. Então, quando eu for colocar na minha regra de 3, porque isso aqui resolve através de regra de 3, eu não vou colocar 1 hora, eu vou colocar 60 minutos, tá certo? Transformado em minutos. Então, aqui eu tenho as peças e os minutos. 100 peças são produzidas em 30 minutos. Quantas peças são produzidas em 60 minutos?
Perceba que o tempo só fez dobrar. Se o tempo dobrou, a quantidade de peças também vai dobrar. Ou seja, o x vai valer o dobro de 100. Quanto é o dobro de 100? 200. Mas vamos fazer o cálculo para a gente tirar aqui a dúvida realmente. Ó. A quantidade de minutos aumentou. Se essa máquina vai passar mais tempo produzindo, obviamente ela vai produzir mais peças. Então também vai aumentar. Novamente, essa é uma regra de 3 diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu multiplico em x. 30 vezes x, 30x. 100 vezes 60, 6.000. Pega esse 30, passa dividindo. 6.000 dividido para 30. Posso cortar um zero. Fica 600 dividido para 3, que dá 200 peças. Então, em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, eu posso... Essa máquina vai produzir 200 peças. Como eu falei, não tem a resposta nos itens, foi um erro de digitação, mas essa é a resposta correta, 200 peças, ok? Então aqui está meu canal no YouTube, né? A gente acabou de finalizar a correção da atividade. Meu canal Matemática Anderson, o link dele. Se inscreva para quem não é inscrito, compartilhe com os amigos, deixe o like, deixem também sugestões, críticas, elogios, contribuam da forma que vocês acharem melhor. Um abraço e até a próxima.